Eu tenho, até fazer uma pergunta aqui, veja se vocês concordam, porque falando aqui da análise de ações para encontrar uma boa pagadora de dividendo. Quando você faz a análise de ação para encontrar uma boa pagadora de dividendo, então, teoricamente, né, você tem que passar por isso. Você faz toda uma análise também da própria estrutura de capital da empresa, você vê como está a questão da própria alavancagem da empresa, você vê a saúde financeira, enfim, você vê as emissões de dívida, você vê os prazos, você vê quão longo é, quanto tem disponibilidade de caixa. Isso você faz, para você entender se a empresa vai conseguir pagar bons dividendos de forma perene e consistente. A consequência positiva, teoricamente, de você já encontrar uma boa pagadora de dividendo é, teoricamente, encontrar uma boa empresa para você, às vezes, investir na dívida dela também. Vocês não acham que isso pode ser uma consequência positiva? Então, teoricamente, você consegue fazer as duas coisas? Tipo assim, não faz sentido a empresa ser pagar muito dividendo e não ser uma boa paga, ou seja, uma empresa que tem um fluxo de caixa, um lucro consistente, ela gera lucro, é uma empresa sólida. Pô, se ela é isso e paga bons dividendos, ela não vai quebrar. Exato, é isso que eu tô falando. Se não vai quebrar, um crédito saudável. Ela vai a nossa análise na Journey, e isso é muito a escola dos nossos sócios lá, o Fabiano, a nossa análise de crédito na Journey, ela é muito parecida com uma análise de ação. A gente modela o fluxo de caixa muito parecido. A gente só não faz não diz se a ação tá caro ou tá barato, o valuation. Mas a análise é muito, muito parecida. Então, a gente até pensou se a gente deveria estar pensando em fundo de ações, mas a gente vamos ficar na nossa praia. Mas assim, é um negócio que a gente se debate, que a análise é muito parecida mesmo. É interessante, até dar um caso que a gente fez. A gente faz uma análise de crédito forward-looking. Também você pega o analista de crédito tradicional, ele olha a balança demonstrativa tudo para trás. A gente olha também. Tá? Tem que olhar para frente, né? Mas tem que olhar para trás e para frente. Uhum. Teve um caso interessante, teve uma emissão de um bonde da CEMIG lá atrás, emitiu um bonde a dólar mais 9,5. Yield de dólar mais 9,5, quando os brasileiros emitiam papel, dólar mais 6. Quer dizer, 300 pontos acima de uma empresa. Só que a CEMIG estava mega alavancada, saiu um reajuste tarifário enorme, então a gente simulou o balanço da CEMIG olhando para frente com aquele reajuste tarifário. E a gente viu que ela desalavancava rápido. Falou assim, é papel para comprar, você compra um cupom alto, crédito, você compra crédito, é quase comprar ação, olhando para frente. Vai desalavancar, então o próximo balanço vai ser melhor. Vai ser mais valor. E daí o bonde só subiu, quer dizer, o yield do papel despencou, quer dizer, era para ganhar dinheiro. Então dá para você analisar crédito também nessa perspectiva, aí a gente olha isso, tá, nos fundos. Quais papéis que tem ganho de capital para fazer, quais que vai manter capital. Você tem que olhar o crédito como é que ele vai ficar, não só como ele estava. Né? Então, o Rogério falou, tá certo, é uma abordagem parecida com esse fundamentalista de equity também que você faz aí. Mas faz total sentido, porque você acaba encontrando as melhores empresas, eu pelo menos acho. Tem um outro componente de crédito que a gente olha pouco no Brasil, que é liquidez. Né? Então, assim, a gente tinha falado que tem 2 componentes no preço do bond, na verdade são 3, né? Ele tem o do governo, o spread de crédito e um prêmio por liquidez. E aí, esse prêmio de liquidez também é muito mal precificado no Brasil. Então, a gente faz crédito privado de toda a natureza, né? Desde o distress até o líquido e o AAA. Mas a gente faz muito menos CRI e CRA do que a gente faz debenture, por exemplo. Por quê? Porque a liquidez do CRI e do CRA são muito menores. Tá? E aí, a gente acha que na maioria dos casos o investidor não está sendo remunerado pelo risco o suficiente. Não quer dizer que o papel é ruim, tá? Não é porque a gente não investe que o papel é ruim. É que a gente acha que às vezes o investidor não está recebendo o retorno adequado pelo risco que ele está correndo. Né? É tão simples quanto isso. A gente tem papel mais arriscado em carteira, em algumas carteiras, não são todas, mas tem carteiras que toleram um papel um pouco mais arriscado, mas ele tem que estar pagando aquele retorno, tem que ser adequado ao risco que o cliente toma. Né? Então não é que tem papel bom ou ruim, tem papel adequadamente precificado ou não, ou mal precificado. E quando você fala de risco, que é muito interessante, eu tenho falado com alguns clientes, o investidor vai lá e compra uma debênture de um emissor qualquer de 5 anos, debênture PCA mais X de juros. Daí eu falo, quantos riscos tem esse papel? Aí o cliente fica assim, tem risco de crédito. Não, você tem isso. IPCA, você tem risco da inflação, quando está carregando teu papel de inflação. Você tem o juro do governo. Se o juro do governo sobe, o papel vai perder valor, porque também tem que subir o yield do papel. Se tem o spread de crédito da empresa, quanto ele paga mais do que o governo. Se a empresa melhora, ele vai pagar menos. Se a empresa piora, vai pagar mais. Você tem o prazo do papel, que é o duration, a acessibilidade. Você tem a liquidez do papel, que hoje eu estou falando, tem mais spread para tradear. E você tem a isenção tributária, se é um papel isento ou não. Olha quanto fator de risco num instrumento só. Então, às vezes você está lá, o cliente perdeu dinheiro, fala, onde foi? Abriu o spread de crédito. Pô, mas tem isso. Abriu a curva de governo. A inflação aumentou, a inflação diminuiu. Então, você tem vários fatores de risco, mas é bacana, porque o cliente começa a entender
todos os componentes que fazem o preço do papel e saber os riscos que ele está correndo e as oportunidades também, que quando tem risco tem oportunidade, né? Mas acho que é um processo bastante... É até um processo educativo também, claro, eu acho. muito. Que precisa disso, porque se o cara não entende, o mercado não desenvolve. Se as pessoas na massa, tô falando do mainstream aqui, se o mainstream não entender, não vai desenvolver tanto quanto teria de potencial, pelo menos na minha visão. Eu acredito nisso, né? Eu gosto dessa coisa de educação financeira, eu acho que isso aí devia ser dado em escola. Pode fazer jabá aqui, não? Pode. É o professor o Ricardo Bicudo, que é o nosso porta-voz, ele vai lançar um canal dele no YouTube, Rick Bic. Ó! Explica aí, vai lançar. Tá? Como é que chama? Rick Bic explica. Rick Bic explica. Aguardem. Ele vai fazer uma joint venture com o seu filho. Obrigado pelo jabá. Eu acredito nisso. Não, mas é verdade, eu também. Eu estava esses dias com um cliente e o cliente falou assim, pô, o juros subiu e minha aplicação caiu. Assim, vocês são ladrão? Não. Aí, você fica falando essa coisa de duration? Falei, você tem 10 minutos? Tem, então eu vou te explicar. Aí começou a explicar. O cliente tinha 2, virou 4, é um cliente de 20 pau com a gente hoje, Exato. Porque entendeu. Quando você entende, você fica mais confortável. é muito mais grana. confortável. Exato. E a outra, a cota cai porque o juro subiu, eu falo, ó, bonitão, o juro subiu, a curva abriu, mas tá rendendo mais teu papel. Fica... Ah, não, entendi, acabou. É mais fácil.